Vamos começar mais um Café com Destino. Nós estamos na semana O que te trava pode ser espiritual. Nem tudo que está segurando a tua vida é espiritual, mas se for, a gente vai resolver essa semana. No tema de hoje, nós vamos falar sobre quais são as operações do nosso inimigo. Quais são as estratégias mais comuns que ele usa. O que, biblicamente falando, que a sabedoria milenar é a nossa base, ele certamente vai tentar contra você. Prepara seu coração, está começando mais um Café com Destino. Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos! Mais um Café com Destino, hoje quinta-feira, um dia antes de começar a 10ª edição da Conferência Destino. Amanhã estaremos no Rio de Janeiro, com a permissão de Deus, começando mais uma Conferência Destino. 15 mil alunos e alunas vão se reunir no Farmacy Arena para 2 dias intensos de educação bíblica, ativação espiritual, direcionamentos proféticos para os próximos anos. E essa semana a gente está bem mais espiritual aqui no Café com Destino para fazer essa limpeza, né? Tirar todo o mal que pode estar impedindo nossas vidas para a gente justamente estar preparado para a conferência. E quem não vai na conferência, vai acompanhar alguma coisa online, porque a gente vai subir alguma coisa online ao vivo e depois vai tirar do ar, então fica ligado nos horários que a gente vai abrir no meu canal aqui, Thiago Brunet, a gente vai abrir uma parte da conferência para você assistir e depois tira do ar. Então, somente quem for assistir ao vivo. A gente vai anunciar os horários, você sentir toda essa atmosfera e estar limpo espiritualmente para poder estar sensível à direção do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. Para ser um aluno aqui no Café com Destino é simples, basta você estar inscrito nesse canal, inscrita nesse canal, ativar o sininho das notificações, não deixa de curtir o vídeo, porque ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas e compartilhe o link. É muita gente que precisa aprender as aulas dessa semana, o tema dessa semana. Muita gente está perdida espiritualmente, sendo atacada sem proteção. Gente está sofrendo à toa, porque se soubesse que o ataque é espiritual, resolveria facilmente. Né? O inimigo ele é terrível, ele é maldoso, é malvado, mas é fácil de deter, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, aprenda com essa semana. Se você não assistiu a semana toda, volte de segunda-feira, maratona a semana toda, porque cada dia se aprende uma coisa diferente sobre o mundo espiritual essa semana no Café com Destino. Hoje nós vamos falar sobre a operação do mal. Como é que o diabo, o Satanás, né, ele opera nas nossas vidas. Ele não pode fazer de qualquer jeito, não. Ele tem um modus operandi, ele tem que seguir essa forma de agir. Por quê? Porque na Bíblia diz que ele é algumas coisas. Então é só em cima do que ele é que ele opera. Por exemplo, ele é o pai da mentira, então ele só opera na mentira, ele nunca vai te falar algo que é verdade. Ele é o acusador, então ele só te acusa, só aumenta a tua culpa. Então, em cima daquilo que ele opera. Então, hoje nós vamos estudar sobre isso e abrir a nossa mente para estarmos blindados, protegidos, não termos nenhuma ligação com ele e, principalmente, estarmos muito mais sensíveis à vontade de Deus para nossas vidas, para que a gente tenha uma vida mais leve aqui na Terra, enquanto a eternidade não chega. Aqui no Café com Destino, a gente ensina sobre tudo, né? É uma escola de vida. Vida emocional a gente fala bastante, vida financeira, a gente ajuda com criação de filhos, relacionamentos, como lidar com as próprias emoções, como lidar com gente difícil. E nessa semana nós estamos falando mais forte sobre vida espiritual, mundo espiritual, como combater as maldades espirituais que existem. Então, você que está chegando agora, aqui no Café com Destino a gente trabalha vários assuntos que te ajudam a ter uma vida mais leve aqui na Terra. E essa semana a gente está no assunto de batalha espiritual, de como o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, como diz a Bíblia, como ele trabalha, tá bom? E semana que vem a gente volta com outro tema e sempre trabalhando as múltiplas áreas do ser humano. Aqui, literalmente, a gente quer te preparar para a vida como ela é, né? Esses dias eu vi um meme na internet falando, mais um dia se passou
e eu não usei o cateto da hipotenusa para nada. Que a gente brinca aqui, que a escola te ensina um monte de coisa que você não vai usar, né? Raiz quadrada, MMC, MDC, não é que não seja importante, mas é que você não vai usar todo dia. Aqui a gente te ensina o que você usa todo dia. Teixeirinha, traz uma aguinha para mim, por favor, querido. Você que é tão simpático e servil, sempre disposto a ajudar. Muito obrigado. Praticamente o Nemi. Hoje, então, eu quero começar com algumas coisas importantes. No livro de Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, capítulo 4, versículo 7, diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos lá? Resistir ao diabo, ou seja, só dizer não para ele. O que é resistir? Dizer não, lutar contra. E ele vai fugir. Lembra na tentação de Jesus no deserto? Ele tentou 3 vezes. 3 vezes Jesus disse não, o que ele fez? Foi embora. O diabo não é tão insistente quanto a gente pensa, não. Ele é perdedor, ele já sabe qual é o final dele. Então ele tenta contigo. É se você ficar dando papinho que ele fica. É se você ficar, será? É que ele fica. Se você resistir, disser não, lutar contra, ele vai tentar 1 ou 2 vezes e depois vai embora. Zacarias 2,5 tem um versículo muito lindo que diz que Deus fala assim: eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor. Deus mesmo é um muro de proteção, é um muro de fogo ao nosso redor. Como nós estudamos essa semana, o diabo está ao derredor, bramando como um leão, tentando a quem devorar, mas ele não consegue passar por esse muro de fogo, ele não consegue passar pela proteção dos anjos, porque Salmos diz que aquele que teme ao Senhor, os anjos acampam ao redor, os anjos estão dormindo ao nosso redor, dormindo no sentido de acampados, né? Não que eles não dormem, né? Mas eles estão acampados ao nosso redor, o tempo todo, 24 horas ao nosso redor. O sangue de Jesus nos protege. Então, assim, a gente tem muitas proteções espirituais. Eu dei uma aula essa semana falando sobre como você usar a oração, a intercessão, a declaração bíblica, os ambientes espirituais para se proteger. Essa semana foi muito forte, né? E por isso que eu gostaria que você, que é aluno, sempre postasse nos seus stories o que está aprendendo, as suas anotações, sempre indicasse o Café com Destino, porque a gente gratuitamente, daqui a quase 6 anos, te ensinando preciosidades, libertando vidas, ensinando caminhos de vida e gratuitamente, voluntariamente. Então divulga mesmo, posta mesmo que você está assistindo, tá bom? Olha, se você resistir, disser não, lutar contra, o diabo vai embora. Mas como é que ele vem? Você vai ter que resistir, você vai ter que dizer não. Mas como é que ele vem? Número 1, ele sempre vem te propondo coisas anticristo. Cristo é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então ele sempre vai te propor coisas que são de confusão, nunca de paz. O diabo nunca vai propor paz. Porque Cristo é o príncipe da paz, então ele vai querer confusão. Ele vai falar, não, briga mesmo, xinga, pô. Ih, te deu na cara, dá de novo. Ele sempre vai trabalhar com sugestões anticristo. Porque a Bíblia diz que ele é tentador. Então ele fica dando sugestões tentadoras. Essa tentação vem da onde? Não vem do diabo, ele só sugere a tentação. A tentação vem da carne. A Bíblia diz, nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, pelos nossos próprios desejos carnais, desejos desenfreados. Então o diabo sabe qual é o teu desejo, ele percebe qual é o teu desejo carnal, ele sente o faro disso, ele observa a tua vida e fica te tentando em cima daquilo, propondo, sugerindo coisas que são anticristo e que fortalecem a tua carnalidade. É assim que ele opera. Se você entender como ele opera, fica mais fácil dizer não. Outra forma que ele opera está em João, capítulo 8, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 44. Ele é o pai da mentira. Então ele opera com mentiras. Ó, você vai morrer. Se você continuar fazendo isso, vai dar tudo errado, você vai terminar pobre. Ó, eu vou matar seu filho. Ele fica ameaçando só com mentiras. Ele nunca vai cumprir nenhuma ameaça porque ele é mentiroso. E às vezes você está debaixo de uma operação de medo, debaixo de uma ameaça do inimigo e não vai se cumprir, porque maior é o que te guarda.
O guarda de Israel não dorme, porque ele não pode te tocar, ele não pode fazer nada, ele só fica te ameaçando para você mesmo parar. Se você não parar, ele não consegue fazer nada. Por isso que eu falei, ele é um engraçadinho, mas não tem poder nenhum sobre a gente, a não ser que a gente dê. Como nós lemos em Efésios, não deis lugar ao diabo. A não ser que você dê lugar. Agora, você está blindado e protegido na palavra, na oração, na vida com Deus. Achar que o diabo vai fazer alguma coisa? Não tem como. Não tem nenhuma base bíblica para isso. Então ele trabalha como pai da mentira, como acusador, a Bíblia chama de acusador. Ele trabalha aumentando sua culpa, viu? Você fez isso? Como é que você acha? Mentiroso, pai da mentira? Como é que você acha que Deus vai te perdoar de novo? Você caiu de novo no mesmo pecado? Vai te perdoar de novo, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cita a Bíblia para ele, igual Jesus citou para ele no deserto. Quando ele vier falando, Jesus não pode te perdoar de novo, foi muitas vezes que você errou. Você vai mencionar a Bíblia. Por isso você tem que entender a Bíblia para não ser enganado por ninguém. Nem por homens, nem pelo diabo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são as causas de eu não ser consumido. Suas misericórdias não têm fim. Quando você começa a declarar a palavra, o inimigo vai embora. E outra coisa que é parte da operação do mal, parte da operação diabólica, é o medo. Colocar o medo excessivo, o pânico. Eu vou morrer. Meu Deus, esse avião vai cair. Não vai cair, não vai morrer. Mas ele trabalha com mentira, potencializando a operação do medo. Então, essas são as formas que o inimigo trabalha. Acabou, só isso. Tiago, mas é que eu errei em outras coisas. Foi obra da tua carne, não teve nada a ver com o diabo, não. Não, porque eu fiz muita coisa que eu me arrependo, imoralidade, bebedice, está tudo lá em Gálatas 5, obras da carne. Foi você mesmo que fez, não teve nada a ver com o diabo. Com o diabo é isso aqui, ó. Potencializar a tua culpa, te acusar do que você fez. Você já está perdoado pelo sangue de Jesus, você já tratou e confessou, o diabo continua te acusando. Ele é o pai da mentira, ele vai ficar dando sugestões para te paralisar no medo, para te colocar contra as coisas de Deus, do tipo, Jesus é da paz, ele fala, não, vai lá arrumar uma confusão, ele vai ficar te dando sugestões. Mas, segundo Tiago 4, versículo 7, se você resisti-lo, ele vai fugir de você. Se você disser não, ele vai tentar 1, 2 vezes, 3, e vai embora. Como ele foi com Jesus no deserto. Tentou 1, 2, 3, Jesus respondeu na palavra, ele foi embora. Se a gente estudar a passagem de Jesus no deserto, os 40 dias que Jesus ficou jejuando no deserto e tentado pelo diabo, a gente vai entender a maior batalha do mundo, que não foi com guerra, com arma nuclear, com tiro, foram só com palavras. A maior guerra do mundo foi com palavras. O diabo falava, Jesus respondia. O diabo tentava, Jesus confrontava com a palavra. Essa foi a maior guerra do mundo. Quem venceu? Quem dominava mais a palavra. Quem entendia mais da Bíblia. Então o diabo teve que fugir, porque Jesus sabia responder cada tentação com um versículo bíblico. Não. Só o Senhor teu Deus adorarás. Não, mas você tem que comer esse pão aqui, eu transformo essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem. Jesus tinha resposta para cada tentação. Então, nos nãos de Jesus, o diabo foi embora. Na resistência de Cristo, o diabo foi embora. E isso é o que nós temos que fazer. Resistir ao diabo. Ele vai tentar, vai ficar botando ideia, vai ficar ameaçando, vai ficar tentando colocar culpa, acusando de coisas que já estamos perdoados. Ele é o pai da mentira. Então, tudo que ele sugerir, tudo é mentira. Não faz isso que você vai se dar bem, você vai ganhar um dinheirinho sim. Mentira, é para você ser preso. Quanta gente escutou sugestão do diabo, assina aqui. Não é a tua assinatura, mas você vai ganhar um dinheirinho, vai falsificar mais dinheiro e está preso. E quer roubar a tua liberdade. Como eu te expliquei durante essa semana, ele sabe que ferindo você, ele está ferindo Jesus que morreu na cruz por você. A luta dele não é contra você, não. Você não é nada para ele sentimentalmente. Ele quer ferir o homem que morreu na cruz por você. Ele fala assim, o que adiantou você morrer por ele se ele está aqui hoje na minha mão? É isso que ele quer. Ele quer destruir a criação, ele quer destruir os filhos de Deus, as filhas de Deus, que Jesus deu a vida para salvá-los da morte eterna, e ele quer ir lá e destruir antes da eternidade chegar. Mas com a gente ele não vai conseguir.
Declara agora nos comentários se você está pegando essa revelação, essa palavra. Comigo ele não vai conseguir. Declara, com a minha família ele não vai conseguir. Enquanto você está declarando isso, eu vou fazer uma oração para você gravar, escrever essa oração e repetir exatamente assim. Repete exatamente assim. Senhor dos Exércitos, que blinda com o escudo da fé, apaga todo dardo inflamado do inimigo contra a minha vida, minha família e os meus negócios. Me dá fé suficiente para resistir ao maligno e ele vai fugir de mim. Ele é o pai da mentira, ele é o tentador, ele é o acusador e eu não serei acusado por ele. Minha culpa não será remoída por ele. Eu não aceitarei as sugestões mentirosas dele e eu vou me fortalecer em fé para que ele bata em retirada. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha casa, porque Deus dará ordem aos seus anjos ao meu respeito para me livrar de todo o mal. Amém. Anote essa oração, repita sempre que puder. Traga proteção espiritual para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, para a tua saúde, para as tuas finanças, para as tuas emoções. Blinda a tua casa, blinda você. Não brinque no mundo espiritual, porque ele é de verdade. E eu encerro dizendo que no mundo espiritual não dá para improvisar. É melhor você estar preparado. Vou repetir. No mundo espiritual não dá para improvisar. É melhor estar preparado. Está em oração, está em jejum, conhecendo a palavra, não dando lugar ao diabo. Porque a parte de Deus, ele nunca vai falhar. Ele será um muro de fogo ao teu redor, como diz Zacarias 2,5. Ele vai te livrar de todo mal, como diz a palavra. Ele vai acampar os anjos ao teu redor, como diz Salmos. Ele vai cumprir a parte dele. E lembre-se que você tem um destino. A eternidade junto ao Pai, onde não haverá dor, nem choro, nem lembranças ruins. Mas o inimigo também tem um destino, está escrito. Ele vai queimar no lago de enxofre para sempre. E é por isso que ele está tentando aproveitar o tempo que ele tem aqui na terra para perturbar a gente. Mas nós não seremos atingidos. Declara isso nos comentários. Eu não serei atingido. Você pode ainda fazer um pouco mais larga a frase. Eu e minha família não seremos atingidos. Eu e minha casa não seremos atingidos. Declara isso. Mas declara com fé. Declara com fé. E para encerrar a aula de hoje, eu quero lembrar que é muito importante. Amanhã já começa a Conferência Destino. Esteja orando pela gente. Desde segunda-feira a gente está em jejum e oração com alguns alunos que aceitaram o desafio de orar 10 minutos por dia por mim, pela minha família, pela Conferência Destino, jejuar uma refeição. Amanhã a gente começa a Conferência Destino, encerra nosso jejum e não deixe de pagar o preço para estar nos ambientes que podem mudar a sua vida. 24 e 25 de setembro tem o Super Método Destiny aqui. Entenda o que é, clica aqui no link, entenda o que é o Super Método Destiny. Sua vida emocional, financeira, seus relacionamentos, tanto de marido e mulher quanto de filhos, criação de filhos, seu comportamento vai ser transformado pelos princípios milenares. Você vai se tornar uma raridade. Raridade fica exposta com fila querendo ver e comprar. Prepare-se para o que vai acontecer na tua vida depois do Método Destiny. Vai ser agora em setembro, 24 e 25 de setembro aqui na nossa sede e em novembro em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Você que é brasileiro e vive nos Estados Unidos, 13 e 14 de novembro a gente está em Boston com o Método Destiny. E em novembro também, de 3 a 11, nós temos a viagem, a caravana para Israel, de inteligência espiritual. Se você sonha em ser batizado no Rio Jordão, caminhar por onde Jesus caminhou, ter instruções comigo na Terra Santa, essa viagem a gente faz há muitos anos e dezenas de pessoas já estão inscritas e vão com a gente nessa grande viagem. Todas as informações estão aqui na descrição desse vídeo. Eu faço votos de paz e prosperidade, que Deus te proteja espiritualmente. Eu espero que essa semana esteja te ajudando muito. Compartilha com todo mundo e até amanhã, às 6h57 da manhã.